Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é sobre os melhores e as piores leituras que fiz em 2019. Em 2019 eu li 117 livros. No Goodreads só estão contabilizados 115 porque dois deles não têm EAN e portanto não deu para os pôr lá. E no entanto um desses livros está na pilha dos livros que mexeu mais comigo em 2019. E portanto o que é que eu vou fazer? Vou tentar despachar isto e vou deixar nas descrições quais são os meses em que eu li determinado livro. E se vocês quiserem ir ver o wrap-up que eu fiz esse mês para saberem um pouco mais sobre os livros, ou se quiserem ir ver os vídeos de opinião dos livros que tiverem vídeos de opinião, podem fazê-lo. E portanto vou tentar não me estender muito sobre cada um dos livros, até porque eu vou começar pelas piores leituras, que não vale a pena estender-me sobre esses livros, porque são não os piores livros por serem muito maus, porque não são muito maus, simplesmente não funcionaram para mim. E portanto eu vou começar já por esses, que é para tirar a parte má já da frente e passar para a parte boa. O primeiro livro que eu tenho aqui para os piores, é o único que eu posso dizer que é efetivamente muito mau, é O Enigma do Anel Serpenteante, da Natália Bubiano. É um livro que já tem muitos anos, é de 1990 a 1991. Foi um livro que não aguentou a passagem do tempo, mas eu lembro-me que já na altura, quando eu li pela primeira vez, eu não gostei deste livro, eu não gostei particularmente deste livro, e agora que o reli já sei porquê, não vale a pena, não vão procurar as vossas bibliotecas, não percam tempo. Depois, um livro que me deixou frustrada porque eu queria muito gostar dele foi aqui o Outono, da Alice Smith. Eu gosto muito do Outono, estava extremamente entusiasmada por ler este livro, não resultou para mim. Eu costumo descrevê-lo como sendo um livro que tem 3 vias. Uma via que é muito interessante, mas a autora não perde muito tempo lá. Uma via que tem algum interesse, mas podia estar melhor explorada. E uma via que não tem interesse absolutamente nenhum. E portanto, este livro é um livro que me deixa extremamente frustrada porque ele podia ser muito bom, mas não. Óbvio que há pessoas que gostam deste livro, para mim ele não resultou. No entanto, eu não sei se isso é derivado da escrita da autora ou se é da história que ela está a tentar contar, portanto eu vou querer ler outras coisas, ou pelo menos mais um livro da Alice Smith para tirar as temas, e portanto veremos. Os outros 2 livros que tenho para as minhas piores leituras de 2019 definitivamente não são livros consensuais, são livros que têm fluxo de consciência, os 2, e que eu já percebi que fluxo de consciência para mim não resulta. Eu pessoalmente tenho uma mente que passa o tempo todo a saltitar de pensamento em pensamento. Eu não gosto de ler um livro que faz isso, eu gosto de ler um livro que tenha pés e cabeça e detesto, já percebi que não gosto mesmo desse tipo de livros, e portanto os 2 livros que eu tenho para mostrar, para falar a seguir, e que eu não vou falar muito, já estou a falar demasiado, são livros que fazem isso. Portanto, é O Coração Tão Branco, do Javier Marias. Já percebi que é uma característica da escrita do autor e, portanto, eu não tenho interesse em ler absolutamente mais nada do Javier Marias. Foi um livro extremamente frustrante para mim, porque eu queria saber o que é que tinha acontecido e ele perdeu-se ali a falar de coisas que não tinham absolutamente nada a ver com nada. E portanto não me enfiou as medidas de todo. E o outro livro é O Milkman, da Anne Burns. E honestamente é um livro que até agora eu desisti deste livro e estou frustrada ainda de ter desistido, porque a história é interessante, eu só não gostei da forma como está escrita. Não é um livro denso, não é um livro com uma escrita complicada, não, coisa e tal, tal e tal, tal e tal, tal e tal, cunhado 1, cunhado 2, a irmã 1 e a irmã 2, depois era o namorado mais ou menos. Não. Eu vou falar mais sobre este livro no wrap-up de dezembro, porque foi uma das leituras de dezembro, ou uma tentativa de leitura de dezembro, e que simplesmente não funcionou para mim. Eu passei 11 dias a ler aquele livro, todos os dias, e eu só cheguei à página 200. Portanto, não funcionou para mim. E portanto, vamos passar para os livros que efetivamente funcionaram. E portanto, eu tenho aqui livros que gostei muito, não necessariamente então livros de 5 estrelas, alguns não são livros de 5 estrelas e eu não tenho aqui todos os meus livros de 5 estrelas. Vou começar aqui pelo Pequenos Fogos em Todo o Lado, que muita gente poderá dizer: ei, esse livro não é nada de extraordinário. Pois não é nada de extraordinário. E no entanto não deixa de ser. É um livro que faz uma análise muito boa de pessoas, de relações, daquilo que faz com que nós sejamos as pessoas que somos agora. Todos os pequenos momentos do passado que fizeram com que nós fôssemos a pessoa que somos neste momento. E honestamente eu cheguei ao final deste livro a pensar: e agora? O que é que estas personagens vão fazer com este conhecimento recém-adquirido? E por isso mesmo, é a única coisa que faz com que eu quisesse um livro de continuação desta história, que eu não acredito que a autora vá fazer, e portanto fica ao nosso critério tentar decidir o que é que achamos que aquela personagem vai fazer com aquele conhecimento, com aquele autoconhecimento renovado, e portanto
Foi um livro que eu gostei muito de ler. Depois tenho aqui o Onde Mora a Felicidade, da Pearl Buck, outro livro que eu gostei muito de ler, eu gosto muito desta autora. É um livro que nos fala da nossa busca pela felicidade, lá está, onde mora a felicidade. A personagem passa muito tempo a pensar que a felicidade dela está numa coisa em particular, mas quando efetivamente essa coisa em particular olha à volta e as coisas estão todas a ruir e ela não está feliz. E muitas vezes é isso que nos acontece, nós estamos tão focados naquela meta e achamos que quando aquilo acontecer, nessa altura então, nós vamos ser felizes. E depois chegamos lá e não somos, e não conseguimos compreender o porquê. E este livro fala muito sobre isso, fala muito sobre o facto de a nossa felicidade está na forma como nós nos relacionamos connosco próprios e com as pessoas que estão à nossa volta. E é um livro só extraordinário, gostei mesmo muito de ler. Eu adoro a Pearl Buck, definitivamente está-se a tornar uma das minhas autoras preferidas. O livro é só lindo, vale muito a pena e se alguém está com este tipo de dúvidas, é um bom livro para ler. Ainda no seguimento de são as pessoas que estão à nossa volta que fazem de nós quem nós somos, tenho aqui O Tempo Entre Costuras, da Maria Duenhas. Foi um livro que eu gostei muito de ler. A Cira é uma personagem que, sem ser extraordinária, acaba por ser. É uma personagem extremamente ingênua e esta personagem não tem sorte nenhuma na vida. Aliás, tem. E acaba por ter o mesmo tipo de sorte que eu sinto que tenho na minha vida. E acho que é por isso que eu acabei por me conseguir relacionar tanto com a personagem. É porque a sorte da Cira são as pessoas que ela tem à volta dela e que acabam por ajudar em todos os aspectos da vida dela e acabam por potenciar situações que dão crescimento pessoal e fazem com que ela não seja uma personagem coitadinha, que tem muitos motivos para ser, mas sim uma personagem que se levanta lá do fundo e que vai vingar. Numa altura em que vingar estava para os espertos, ela não é particularmente esperta. Foi um livro que eu gostei muito. Mais uma vez, é a questão das relações pessoais. A nossa sorte está nas pessoas que estão à nossa volta, principalmente quando nós não nascemos com o cu virado para a lua, que é o caso. Depois tenho aqui As Terças com o Maury, do Mitch Albom. Se gostamos particularmente do autor do livro, não necessariamente. Se gostamos do Maury, adoramos o Maury. O Maury é uma pessoa que tem muito, ou tinha muito para nos ensinar sobre o que é viver, sobre como tirar o melhor partido da vida, sobre como vermos as coisas como bênçãos, porque são. Nós estamos aqui é uma coisa completamente aleatória e, portanto, o máximo que podemos fazer é tentar tirar o maior proveito do facto de estarmos aqui, das pessoas que nós conhecemos, das situações que se nos são apresentadas e, portanto, este foi definitivamente um livro que marcou o meu ano e gostei muito de conhecer o Maury. Maury era uma pessoa extraordinária e definitivamente é um livro que vai ficar marcado no meu coração. Acaba por ter uma influência muito grande na forma como os dias vão passando, porque algumas coisas já eram a forma como eu as via, outras são efetivamente uma forma mais leve de levar a vida e de aprender algumas coisas, portanto. Depois, falando em morte e vida e tudo mais, eu tinha mesmo de falar deste livro. É um livro do qual eu me falo muitas vezes, menciono em conversas, porque é um livro que eu achei extremamente interessante, potenciou conversas muito interessantes, principalmente com quem o leu, neste caso a minha mãe, e eu tenho aqui então o Até à Eternidade, da Kathleen Doughty. E foi um livro que eu gostei muito de ler, porque é muito interessante ver como outras culturas lidam com a morte e com os seus rituais fúnebres e a maneira como eles veem a vida e, portanto, isso altera tudo e nós precisamos mesmo de arranjar uma forma mais simpática de lidar com uma coisa que é inevitável. E, portanto, eu adorei este livro e é efetivamente daqueles livros que eu voltei meio em conversa, acabo por falar, portanto, não havia maneira absolutamente nenhuma deste livro não estar aqui. Depois tenho aqui o Voar no Quarto Escuro, da Márcia Balsas. Este ano é a única autora portuguesa que eu tenho nos meus livros preferidos, até porque eu este ano não li muitos autores portugueses. A Márcia tem aqui um livro espetacular, um livro que nos faz perspectivar muito aquilo que nós conhecemos das pessoas que estão à nossa volta. Todas as personagens que estão neste livro podiam ser pessoas com as quais vocês se cruzam no dia a dia e às quais nem sequer dão atenção, ou então pessoas que vocês conhecem, dão atenção e não fazem ideia do que é que lhes passa na cabeça. Este livro é muito sobre precisamente o que se passa na nossa cabeça, daí o Voar no Quarto Escuro. A nossa mente não é propriamente um sítio iluminado, muitas vezes é até um pouco sombrio e, portanto, temos muitas coisas que nós nem sequer falamos, nem sequer
assumimos perante nós próprios quanto mais perante os outros. É um livro extraordinário, vale muito a pena ler. Se ainda não o conhecem, vão procurá-lo, porque definitivamente a Márcia criou aqui uma história com personagens que, não sendo extraordinárias, porque são personagens do nosso dia-a-dia, são efetivamente extraordinárias. Muito bom, vale muito a pena. Vão, leiam, façam tudo com este livro, por favor. Depois tem aqui, finalmente, o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E eu gostei muito deste livro. É uma personagem com a qual eu consigo identificar muito a nível de valores, a nível de regras próprias de vivência e convivência. E, portanto, foi um livro que eu adorei esta personagem. E, mais uma vez, eu tenho a sensação que a maior parte dos personagens que eu tenho nestes meus livros preferidos são personagens que ultrapassam basicamente todos os obstáculos que a vida lhes mete à frente. Porque é efetivamente uma das características da maior parte dos livros que eu tenho nesta pilha. Definitivamente a Jane Eyre vai passar a ser uma das minhas heroínas preferidas, um dos meus clássicos preferidos. Não sei porque é que levei tanto tempo a ler este livro, tanto tempo a chegar ao livro, não foi a lê-lo, e efetivamente valeu muito a pena. Não é um livro com uma ação extremamente rápida, mas valeu muito a pena ler este livro, conhecer esta história, e é uma personagem com a qual eu me identifico e, portanto, mais que 5 estrelas. Depois, como não podia deixar de ser, tenho aqui The Promised Neverland. Eu só tenho aqui um volume, mas eu já tenho 8 em casa, e esta história continua a surpreender-me a cada livro que passa. E, portanto, estes livros tinham mesmo de estar aqui porque são fantásticos. São fantásticos quando vocês acham que a história já está a ficar assim clara na vossa mente. O autor dá aqui uma reviravolta e vocês, quando dão por ela, já não sabem nada de nada, já voltaram à estaca zero. É só fantástico e é daqueles livros que eu continuo a fazer questão de não dizer sobre o que é que são. Vocês vão ter de ler e descobrir. Yay! Um dos últimos livros de 2019 foi aqui O Labirinto dos Espíritos, Carlos Ruiz Zafón. Eu passo imenso tempo sem ler Zafón e depois começo a ler e penso: ah, sim, foi por isso que eu te considerei um dos meus novos autores preferidos quando comecei a ler. É que a escrita do Zafón é maravilhosa. Vamos só dizer que é maravilhosa. E depois este livro, que é enorme, e eu tenho aqui umas quantas coisas assinaladas, tem tudo e mais alguma coisa. Tem romance, tem thriller, tem mistério, tem policial, tem tudo. Este livro vem fechar aqui o Cemitério dos Livros Esquecidos. Estes livros são só fantásticos. O Zafón criou aqui uma história espetacular. Nós estamos a ler e parece que estamos a andar pelas ruas de Barcelona e eu fiquei com muita vontade de voltar a Barcelona e traçar alguns dos caminhos que ele fala no livro, porque é tão bom. Portanto, se não conhecem ainda o Cemitério dos Livros Esquecidos, conheçam. Zafón é fantástico, extraordinário, é tudo bom. Não se vão arrepender definitivamente. Depois, um livro pelo qual eu me apaixonei em 2019 e algumas pessoas poderão dizer: mas esse livro não é nada demais, porque esse livro tem coisas que já são ditas no dia-a-dia, tem quantas frases dessas por aí espalhadas. Sim, é verdade, mas é tudo a envolvência deste livro. E esse livro é então The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, do Shirley McKenzie, que tem só um aspecto lindíssimo. E sim, tem frases que algumas já são conhecidas, sim, tem muitos ensinamentos relacionados com a vida em geral. E, no entanto, o que me fez gostar mesmo muito deste livro, além da arte, do design deste livro, é o facto de vocês poderem abrir o livro completamente aleatório, de forma aleatória, e tem uma frase que talvez vos dê alento em momentos em que vocês não conseguem pensar em coisas bonitas ou não conseguem dar-se valor a vocês próprios. E este livro eu vou falar mais sobre ele tanto no wrap-up de dezembro como nas compras de dezembro. E portanto eu não me vou alongar muito, mas foi um livro pelo qual eu me apaixonei e que definitivamente vai ficar ao pé do Príncipezinho, porque são livros para reler e ele lê-se num instante e vai ser mesmo daqueles que eu sei que vou reler, porque ele é só lindo. Meu Deus, este vídeo está a ficar enorme e eu já sabia que isto ia acontecer. Portanto, vou continuar. Tenho aqui o volume 9 de Saga, que foi um livro que me deu um murro no estômago, arrancou-me o coração, espezinhou-me o coração.
E eu não faço ideia como é que os autores vão continuar daqui para a frente, porque este livro, eu nem sequer tenho palavras para este livro. Esta coleção tem sido uma viagem fantástica. Lá está, mais uma vez, relações humanas, aquilo que faz com que as pessoas se juntem, aquilo que faz com que pessoas se liguem, aquilo que faz de pessoas inimigos ou amigos, aquilo que faz de nós, as coisas que temos de superar para às vezes conseguir paz, paz em tempos de guerra. E esta capa dá um bocado do coração, honestamente. A saga definitivamente está a ser uma viagem em peras, vão haver mais 9 livros, não faço ideia como, mas vou ficar à espera. Depois temos aqui o Lá Onde o Vento Chora, de Delia Owens, o primeiro livro de ficção da autora, mas um livro no qual nós conseguimos perceber completamente o tipo de ligação que a autora tem com a natureza. Nós compreendemos muito bem que ela pôs aqui uma parte do amor que ela tem pela natureza, pelos animais. A autora é zoóloga e efetivamente este livro tem muito disso, a forma como ela descreve os sítios, as relações entre as pessoas. A visão da personagem principal aqui é tem uma visão espetacular de como as coisas são. É uma visão muito simplificada sim, mas no fundo não é. É engraçado porque a maior parte das pessoas quando se refere a ela fala na natureza, mas este livro é meio thriller, sem ser thriller. Mas há aqui uma situação de uma morte que está a tentar ser resolvida e portanto nós temos aqui coisas do passado e coisas do presente e é efetivamente um livro muito bom, vale muito a pena, é lindíssimo, definitivamente um personagem que vai ficar comigo durante muito tempo. E depois estamos a chegar ao meu top 4, top 5, não sei, finalmente. Tenho aqui o Reasons to Stay Alive, um dos livros mais importantes de 2019, foi um dos primeiros livros que eu li, definitivamente uma das coisas que me ajudou a não ficar com uma depressão. Estive lá perto, estive muito perto e este livro foi precisamente uma das coisas que me ajudou a lutar contra isso, porque eu não gostei do que senti, só me permiti estar um dia a sentir o que senti e depois passei muito tempo, meses, a lutar contra aquilo que estava a sentir. Este livro definitivamente ajudou nisso. O autor fala sobre depressão e ansiedade. As partes da ansiedade são coisas nas quais eu me revejo muito, são estratégias que eu tive de aprender a ter para lidar com a ansiedade. E a parte da depressão não me diz tanto porque eu não cheguei efetivamente a ter uma depressão, estive lá perto mas não tive, mas foi definitivamente um dos livros mais importantes de 2019, um daqueles que eu recomendei e continuo a recomendar. O autor não tem aqui um livro de autoajuda, o autor não tem aqui um livro com receitas para resolver o que é que seja, ele simplesmente fala na experiência dele, fala nas coisas que resultaram para ele e se essas coisas forem coisas que vos conseguem ajudar a vocês muito bem, ele está simplesmente a partilhar as coisas que resultaram e eu posso dizer que são boas estratégias, boas regras, boas tudo. E ele aqui fala muito sobre o que é que faz com que nós tenhamos esses estados mais depressivos e o facto de nós não lidarmos tão bem com a vida nesse momento, que ele acaba por aprofundar mais aqui no Notes on a Nervous Planet e portanto há algumas coisas que ele já tinha mencionado aqui e que ele acaba por desenvolver mais neste livro, o facto de a vida neste momento estar feita para nos criar essa ansiedade, porque nós termos ansiedade faz com que coisas se vendam, porque nós queremos ser sempre melhor, queremos ter sempre mais, queremos parecer mais novos do que somos, queremos tudo aquilo que faz com que haja toda uma máscara, tudo aquela sensação de que nós queremos parecer melhores do que somos, ou estar melhor do que somos, ou ter mais do que temos. Muito disso é o que faz com que tenhamos estados depressivos ou ansiedade, isso cria muita ansiedade e portanto são dois livros que são extremamente importantes. Não digo que se devam ler juntos, este efetivamente é mais sobre depressão e ansiedade, este é mais sobre análise da sociedade e o que é que faz com que nós tenhamos mais estados depressivos e ansiosos e portanto muito bons. Depois, então tenho aqui Illuminae. Tenho o Illuminae, tenho o Gemini, tenho o Obsidio, tenho o Memento e estes livros, este foi uma releitura, o Illuminae, porque eu depois quis continuar e queria mesmo fazer uma releitura para estar preparada para o que vinha a seguir. Lembrava-me que tinha gostado muito do Illuminae,
não pensei que ele fosse aguentar uma releitura. No entanto, não só aguentou, como eu continuava na ponta da cadeira e continuava super ansiosa com as coisas que estavam a acontecer, mesmo sabendo o que é que ia acontecer. Estes livros são muito, muito bons. Têm uma estrutura completamente diferente. Vocês depois têm aqui a opinião sobre estes livros, a sugestão de leitura. Vão ver, eu não dou spoilers sobre a história, mas são simplesmente fantásticos na forma como são escritos, na forma como os autores põem as coisas, na forma como as coisas vão acontecendo. Está sempre a acontecer alguma coisa e são sempre coisas que vocês não estão à espera e que começam ali, lá está, deixa-vos na ponta da cadeira, está sempre a acontecer qualquer coisa de extraordinário e vocês não aguentam e querem saber mais, e estes livros são difíceis de largar. Muito honestamente são muito difíceis de largar e podia-se pensar, mas isso ao longo do tempo eles vão perdendo qualidade. Não, não vão perdendo qualidade, é sempre muito bom. As personagens que eles criaram são fantásticas, têm situações fora de tudo e mesmo assim são coisas com as quais nós podemos aprender. Portanto, definitivamente dos melhores livros de 2019, dos livros que eu um dia vou querer reler porque, além de ser rápido, é uma história à qual eu vou querer voltar. E chegamos ao meu top 2, os meus 2 livros preferidos, que eu não consigo definir qual dos dois está no pódio, no primeiro pódio, porque eles são os dois muito ela por ela, o que tem a sua piada porque um é de ficção e o outro é de não ficção. Mas tenho então aqui Um Gentleman em Moscou, do Amor Towles, um dos melhores livros que eu li este ano, uma personagem que vai ficar sempre comigo, na minha memória, uma personagem espetacular, que pega nas contrariedades da vida e tem sempre uma forma muito positiva de ver as coisas. É um livro que se passa entre 4 paredes, tem uma ação muito lenta, o livro ainda é grande, mas não é claustrofóbico. Nós temos toda uma análise, temos toda uma imagem da época, mesmo ele estando dentro de um hotel e não saindo. E é uma história de resiliência, é uma história de alguém que consegue prosperar ou pelo menos manter uma visão positiva das coisas quando as coisas quase não podiam ser piores. E há muitos momentos desta história em que muitas pessoas não iam conseguir resistir, a própria personagem tem momentos de fraqueza, mas é uma personagem tão engraçada, é uma personagem que tem uma maneira de ver as coisas tão positiva, tão... o Conde Rostov vai ficar comigo, tipo, para sempre. Tipo, eu até digo tipo, para sempre, porque é simplesmente extraordinário, uma das melhores personagens com os quais eu me cruzei este ano, definitivamente, é muito, muito bom. E o último livro que eu tenho aqui, então, a lutar pelo primeiro lugar no pódio com um Gentleman em Moscou, é Uma Educação, da Tara Westover. Foi um livro que eu gostei muito de ler, foi um livro que funcionou um bocadinho como um abre-olhos. Mais uma vez, é uma história de resiliência, é uma história de superação. A autora teve de lutar muito pela educação dela, e uma coisa que para nós é vista como uma obrigação, podem perguntar a qualquer criança que esteja na escola neste momento, podem perguntar-se a vocês próprios até, porque muitas vezes nós passamos pela escola e vemos aquilo como, oh meu Deus, que seca, tenho de ir aprender coisas que nunca na vida me vão ser úteis e, portanto, o porquê de eu estar aqui? A autora não teve esse tipo de reação a qualquer tipo de educação, porque ela teve de lutar muito pela educação que teve, e é uma pessoa extremamente inteligente, mas também teve de ter perdas consideráveis pelo caminho, e é efetivamente uma história de resiliência, é uma história de superação, é uma história de ter obstáculos na vida e conseguir ultrapassá-los. Foi uma história que eu gostei muito de ler, lá está, faz-nos perspectivar a maneira como nós vemos a nossa educação, que muitas vezes é vista então como uma obrigação, quando ela teve de lutar, quando há tanta gente neste momento a ter de lutar por uma educação, e nós estamos a falar dos Estados Unidos da América, não estamos a falar da África, não estamos a falar da Ásia, não estamos a falar de países de terceiro mundo, estamos a falar da América. E portanto, quantas pessoas têm ainda de lutar pelo acesso à educação? Lá está, este livro para mim é simplesmente espetacular, definitivamente top 3 de 2019, e que eu espero que muita gente leia e que se deixe influenciar um bocadinho por esta visão das coisas. Portanto, estes são os meus melhores e os meus piores de 2019. Vou ficar por aqui porque este vídeo já vai muito longo. Vou deixar então nas descrições os meses em que eu li os livros. Se houver sugestão de leitura para eles, eu vou deixar também os links para as sugestões de leitura. Espero que o vosso 2019 tenha sido preenchido em livros muito bons. Espero que 2020 seja um ano que tenha leituras ainda melhores. Portanto,
por hoje vou ficar por aqui. Adeus, até à próxima, que este vídeo já vai enorme. Tchau!